Sabe aquela sensação de que a relação com Deus pode mudar? Tipo, da água para o vinho? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa das transformações mais incríveis que existem na fé. A jornada de sair de uma posição de, sei lá, um servo distante para se tornar um filho amado. E o protagonista dessa história toda? O Espírito Santo. É uma mudança que, olha, redefine tudo. E o nosso ponto de partida, a nossa pedra fundamental, está numa frase do apóstolo Paulo que é simplesmente poderosa. Ele diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pronto. Essa frase é a chave que abre a porta para a gente entender essa transformação toda. Certa. Então vamos lá. Para a gente sacar a dimensão do que significa ser filho, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar o ponto de partida. Qual era a condição anterior? A Bíblia descreve como escravidão. O que isso quer dizer na prática? Olha só esse contraste. É como se fossem dois universos paralelos. De um lado, o que a Bíblia chama de espírito de escravidão. Imagina só, é viver com medo o tempo todo, se sentindo longe, distante de Deus. É saber as regras do jogo, mas não ter a menor força para jogar. Agora olha o outro lado, o espírito de filiação. E isso aqui não é só um crachá novo não, é uma mudança lá dentro, no coração. Onde tinha medo, agora tem intimidade. Onde tinha distância, agora tem proximidade. É como finalmente chegar em casa. E essa passagem de Romanos, gente, ela resume perfeitamente essa virada de chave. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Ou seja, não é para voltar a ter medo, mas sim recebestes o espírito de adoção de filhos. Pensa na diferença que isso faz. A dinâmica de um empregado com medo do chefe some e no lugar entra a relação de um filho amado com seu pai. Tá, mas como é que essa mudança radical acontece? Qual é o segredo por trás disso tudo? A resposta está numa palavra linda e cheia de poder: a adoção. É exatamente aqui que o Espírito Santo entra em cena e faz o trabalho mais incrível de todos, nos trazer para dentro da família de Deus. Então vamos lá, o que significa de verdade ser adotado por Deus? Olha, não é só uma coisa legal, tipo trocar o sobrenome no cartório. É muito mais profundo. É um ato do Espírito Santo que nos coloca literalmente no coração da família de Deus. E o que isso quer dizer na prática? Que a gente ganha uma identidade novinha em folha. E com ela vem um pacote completo, todos os direitos e privilégios de um filho, acesso direto, direito à herança e o mais importante de tudo, um amor que não depende de nada. E o mais legal é que essa certeza de que somos filhos não é uma coisa que a gente fica tentando se convencer na frente do espelho, sabe? Eu sou filho, eu sou filho. Não! É uma realidade que vem de dentro, uma convicção firme. O próprio Espírito Santo testifica, ou seja, ele confirma lá no fundo da nossa alma que essa nova identidade é para valer. É uma coisa que se sente, vai muito além de só saber na teoria. E se a gente quisesse resumir a profundidade dessa nova relação, bastariam duas palavrinhas: Abba, Pai. Abba, essa era a maneira que uma criancinha lá nos tempos de Jesus chamava o Pai. É o nosso papai. Não é um título formal tipo Senhor Deus Todo-Poderoso, não. É um chamado cheio de carinho, de confiança, de dependência total. É esse nível de intimidade que o Espírito nos dá com o Criador de tudo que existe. É impressionante. Ok, tudo isso é lindo, né? Mas, e na prática? Como é que essa nova identidade aparece no dia a dia? Agora a gente vai ver exatamente isso, como é viver como herdeiro de Deus e quais são as evidências de que essa filiação é real. E aqui tem um ponto que é fundamental, viu? Ser filho de Deus não é um evento de um dia só. Não é tipo receber um diploma, pendurar na parede e pronto, acabou. É muito mais como começar uma viagem. É algo vivo, um processo que não para, de ser guiado pelo Espírito Santo a cada passo, todo santo dia. E uma das provas mais claras de que alguém está sendo guiado pelo Espírito é o que esse versículo chama de mortificar as obras do corpo. Eu sei, é uma palavra forte, né? Mortificar. Mas a ideia é essa mesmo, uma luta ativa, com intenção. A vida no Espírito é um processo constante de, usando a força que ele dá, fazer morrer, acabar com os hábitos, os pensamentos, as atitudes erradas que nos afastam de Deus. Dá pra gente dividir essa ideia de mortificar em 3 passos bem práticos. Primeiro,
reconhecer, é ter a coragem de olhar para dentro e admitir, ok, esse impulso aqui está errado. Segundo passo, confiar. É a humildade de saber que na nossa própria força a gente não consegue, que dependemos totalmente do poder do Espírito Santo. E por fim, o terceiro passo, agir. É tomar a decisão todo dia de virar as costas para essas coisas. Veja bem, não é ficar parado esperando, é uma batalha diária. Mas espera aí. Essa luta toda do dia a dia, ela não é em vão, não, de jeito nenhum. Ela está apontando para um futuro glorioso. Então, vamos levantar a cabeça agora e olhar para frente para a promessa incrível da nossa herança. A lógica da Bíblia aqui é direta e muito, muito poderosa. Se somos filhos, então automaticamente somos herdeiros. Simples assim. A adoção dá um lugar na família e ser da família dá direito a uma parte na herança. Gente, não é qualquer herança. O texto diz que somos co-herdeiros com Cristo. Isso quer dizer que vamos compartilhar tudo aquilo que pertence a Ele por direito. É de explodir a cabeça se a gente parar para pensar. E que herança é essa, afinal? A Bíblia usa umas palavras sensacionais para descrever. Ela é gloriosa, incorruptível, ou seja, não estraga, não enferruja, não perde o valor, nunca. Como diz o apóstolo Pedro, ela está guardadinha, segura, lá nos céus, esperando por nós. Pensa bem, é a única promessa que tem garantia total e absoluta. Agora, o texto também traz uma verdade que desafia a gente, mas que é fundamental. O caminho para compartilhar da glória futura de Cristo passa por estar disposto a compartilhar também dos sofrimentos dele aqui na Terra. Calma, não é que a gente sai procurando sofrimento por aí. A ideia é que, ao seguir os passos de Cristo, é natural que se enfrente o mesmo tipo de oposição que ele enfrentou. E essa jornada juntos, nos une ainda mais a ele e nos prepara para a glória que está vindo. E assim a gente fecha esse nosso percurso. A gente viu um caminho que sai da escravidão do medo, passa pela adoção, por esse abraço de pai e aponta para uma herança de glória que não tem fim. A pergunta que fica no ar para a gente pensar é: se tudo isso é uma jornada, um caminho, em que ponto desse caminho cada um de nós se encontra hoje?